Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje com um assunto que pelo nome talvez você estranhe, né? Mas você já ouviu falar muito, talvez você recite, ou então na sua juventude, né? Porque hoje está todo mundo afastado, praticamente, todo mundo não, força de expressão, né? Mas focado em outras coisas, né? O ser humano está esquisito, o ser humano está estranho. O ser humano está, não sei, as energias estão diferentes, os astros estão aí anunciando, você acreditando ou não, você tem que acreditar, porque o que eles estão vaticinando é o que a gente está vendo, né? Então, alguma coisa está acontecendo. O fato da gente não compreender o que está acontecendo não significa que não esteja acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre os salmos. Uau, salmos! Sim, senhor, salmo. Muita gente que recita salmo, que fala salmo durante as suas preocupações, durante seus pedidos de socorro, de ajuda. Enfim, nós vamos saber o que são os salmos hoje, para que eles servem, e uma forma também mais ampla, uma visão mais macroscópica dessa questão dos salmos. Para isso, eu trouxe meu amigo e irmão René Monterrey para falar sobre isso. E aí, René, como é que você está? Tudo bem? Oi, tudo em ordem, Grego. Compartilhando esse mesmo sentimento estranho que você descreveu, né? É. Mas tá tudo, fora isso, tá tudo bem, entendeu? Né? Dentro do possível, né? É como eu costumo falar, né? Aquilo que tá certo tá bem e aquilo que não tá, não tá. É isso aí, claro. O gostoso é quando a gente bate papo, o gostoso desse tipo de não ter chefe, vamos dizer assim, é que você pode se expressar, né? Pode se expressar, pode passar para o público, quem está nos assistindo, até para o próprio amigo, irmão que está sendo entrevistado ou conversando. Depois a gente fala a mesma linguagem, porque nós somos seres humanos. Não tem esse. Aqui eu não faço pose de apresentador nem coisa nenhuma. Eu sou um cara que eu estou sentado aqui, convido você para conversar e a gente conversa e passa os nossos anseios, a realidade. Não temos que fazer mise-en-scène nenhuma, somos nós mesmos. E isso é bom porque eu tenho certeza que reverbera em muita gente que também prefere dessa forma, na informalidade, não na formalidade, né? Nós somos todos um. Se nós somos todos um, padecemos todos das mesmas questões, das mesmas dúvidas, dos mesmos problemas, das mesmas alegrias, das mesmas tristezas, cada um no seu tempo. Então, é um grande, como é que se diz? É um grande teatro. Teatro é a palavra mais apropriada e nós estamos aí, cada um fazendo a sua parte nessa peça. Isso, acho que é aquela questão do teatro tragédia grega, né? É bem mais isso, né? Operístico, né? É bem assim, né? Exatamente. Mas foi bom você falar disso aí, porque tragédia não necessariamente é tragédia, né? Isso, Tem um jeito de passar as coisas da vida de uma forma que fique inteligível. René, hoje eu vejo, principalmente hoje, quando acontece alguma coisa, e na escola que nós estamos, assim, às vezes afastados, não afastados, não importa. Muitas vezes se fala para a gente socorrer ou se amparar em determinados salmos, né? Está acontecendo alguma coisa, ó, leia o salmo número tal. Você vai lá no salmo número tal, você fala, pô, isso aqui, o que tem a ver isso aqui com o que eu estou querendo? O que mandaram eu ler? Não sei, eu acho que mandaram errado. Era 28 ou era... Sejam destruídos meus inimigos, né? É isso aí, Que a maldição de Deus caia sobre aquele. era 28 ou era 82, será? Porque não tem nada a ver. Então, vamos começar pelo começo, assim. O que é essa palavra salmos, né? O que ela significa e quando é que ela surgiu? Quando é que surgiram esses salmos? A gente fala salmo, 100% das pessoas vão dar conotação religiosa à questão dos salmos. Então vamos lá. Eu não sei a tradução exata, tá, do Salmo, né? Mas eles são cânticos, tá bom? Cânticos. Eles são versos, né? E esses versos eles reclamam serem entoados ou cantados, né? De uma maneira específica, tá? Eles são como se fosse uma espécie de encantamentos que teriam a capacidade de promover mudanças ou de promover transformações em determinados pontos, tá bom? O que acaba acontecendo, né? Para a gente falar dos Salmos, é interessante a gente falar do autor dos Salmos primeiro, que é o rei Davi,
ele vai nascer lá por volta do ano 1000 antes de Cristo, né? Então a gente percebe que é uma coisa bem antiga, tá? Mas o que acaba acontecendo dentro dessa questão do rei Davi, ou todos os reis e condutores divinos, a vida deles acaba se misturando com mitos e com arquétipos, com símbolos, a ponto da gente não saber realmente se eles existiram ou se eles não existiram. Sim. Né? Quando a gente pega, por exemplo, o rei Davi, né? O que acaba acontecendo com ele, né? Então ele vai ter esse nascimento, a gente volta por volta do ano 1000, e tudo é muito cabalístico na vida dele, tá? Então o que acaba acontecendo, né? Ele já começa assim, ele é o 8º filho de Jessé. Então Jessé vai ter 7 filhos, aí aquele 8º filho, que é o filho caçula, ele vai ser uma espécie de um ser especial que vai ter a capacidade, então, de realizar determinadas façanhas e acabar se transformando no rei dos judeus. O que acaba acontecendo, então, é que, por incrível que pareça, esse rei guerreiro, na verdade, ele era um poeta e tocador de cítara. Então, a gente já começa a ver aí que existe uma certa analogia com a figura de Apolo, aquela figura, o Apolo é o condutor do sol, aquela história de Hélios Invictus, o Cristo também, de uma certa maneira, vai acabar personificando isso, o rei Arthur também vai acabar nos trazendo coisas nesse sentido, né? Já que, por exemplo, eles, na adolescência, é que eles vão ter aí sua primeira manifestação, né, da questão divina e etc. Então é interessante, né, que o Davi, ele, apesar dele não ser soldado, é ele que vai matar o gigante Golias lá dos filisteus, né? E o que acaba acontecendo, então, ele vai fazer essa façanha lá por volta dos 15 anos de idade. Então, é o 8º filho, 15 anos, arcano 15, né? Então, o que vai acabar acontecendo é que ele vence o gigante Golias, né? O gigante Golias, todo mundo tentava no braço, né, vencer o gigante, e ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, o que dá aproximadamente uns 3 metros, e diziam que só a clava dele pesava mais de 200 quilos, né? Uhum. Então, todo mundo ia lá no braço tentar vencer o gigante Golias, é claro que não dava em nada, né? E aí o Davi, franzino, adolescente, jovem ainda, ele com uma única pedra, né, ele atira a pedra na fronte do Golias e ele consegue derrotá-lo, né? Então já começa assim, esse Davi, ele vai ser, ele é a inteligência, ele é a astúcia, ele não é a força bruta, ignorante, né? Ele já vai trazer para nós aquela ideia de alguém que está conectado com o princípio superior, né? Então a gente tanto pode ver isso na questão dele como jovem, o simbolismo do jovem, né, que é a figura do Kumara, o eterno adolescente, etc., como também, né, quando ele vai cantar, ele vai tocar harpa e coisas desse tipo, que vai representar aquele que faz uma conexão com o segundo trono, com o plano divino, com o plano da ideação cósmica, o laboratório do Espírito Santo e assim por diante, que é o plano onde tudo aquilo que vai se manifestar, ele existe, né? Ele existe ainda como uma ideia sendo elaborada para que ele possa acontecer. Então, o rei Davi, ou Davi, ele vai acabar fazendo para nós uma conexão com esse plano. Ou seja, aquele que, através do som, através de tudo aquilo que ele representa, ele vai nos conectar com esse plano do segundo trono, que a gente chama, e a partir, então, que a gente tem essa conexão com o segundo trono, no segundo trono, tudo que vai se elaborar, tudo que vai acontecer no terceiro, no plano objetivo, está sendo elaborado. Então, a gente, através dessa palavra, desse som, desse verbo, a gente teria a capacidade de, agindo nesse plano, fazer com que as coisas elas se manifestassem no nosso plano objetivo, no nosso plano manifestado. Tá bom? O Davi, ele vai trazer para nós toda essa analogia.
Essa história do rei menino é bastante interessante, porque a gente tem, então, a figura do Arthur, que na verdade seria Artus, o nome dele, que significa Sutra, que também é o rei menino que ele não é cavaleiro ainda, ele é apenas escudeiro, mas ele vai conseguir a façanha de tirar a espada da pedra. E a gente, né, o Dom Sebastião também, aquele rei menino que vai virar um herói português e que todos vão ficar esperando o retorno dele, né, como se fosse uma espécie de avatar. Né? Então a gente vê que existe eles acabam personificando esse símbolo de conexão com o divino, esse símbolo de conexão com planos sutis e etc. E quando a gente fala, então, de criança, de jovem, etc., a gente está falando do quinto princípio. Tá? Pode estar associado ao quinto planetário? Pode. A gente vai ter, então, a figura do Cristo como sendo o quinto Bodhisattva, né? É aquele que faz a conexão com esse plano, a gente volta a dizer. Então, dentro disso tudo, o Davi ele vai ser como se fosse a voz desse quinto aspecto. Tá? E a voz desse quinto aspecto é interessante que, através do som, a gente teria a capacidade de se conectar com a nossa tríade superior ou algo assim. Né? Davi, então, está representando, né? O quinto aspecto está representando o nosso quinto chakra, né? Como sendo aquele ponto, né? Que a gente sabe, né? A gente tem um quaternário inferior, um ternário superior, e através aqui do nosso quinto ponto, né? Que, na verdade, primeiro foi ativado pelo cardíaco, é que a gente então, tem a capacidade de fazer essa conexão. Davi, então, ele é interessante, né? Porque ele vai acabar, então, volto a dizer, nos trazendo todas essas questões, tá? O que acaba acontecendo, né? Então, Davi ele vai viver 70 anos, ele reinando 7 como rei de Judá e 33 em Jerusalém como rei de Israel. Né? Ou seja, né? Então, é tudo cabalístico. Né? E, no final das contas, ele vai ser o pai de Salomão. É interessante a gente perceber, né? Então, o símbolo de Davi, curiosamente, as pessoas falam estrela de Davi, se referindo ao símbolo de Salomão, que seria o selo de Salomão, que seria a estrela de 6 pontas, mas a estrela verdadeira de Davi seria o tetragramaton. Aí a gente volta novamente para o símbolo do quinto princípio e coisas assim, tá? Então, a gente volta, o Davi ele vai se manifestar, trazendo todo esse potencial para nós, através do verbo, e vai nos deixar, então, 150 salmos. Tá? E esses salmos, aí existe umas polêmicas, que talvez ele não tenha escrito todos, que ele tenha escrito alguns, que outros foram escritos após a vida dele, etc., mas tradicionalmente acabaram ficando 150, associado ao arcano 15, é o mesmo jovem de 15 primaveras, ele vai deixar 150 salmos, e coisas assim, que é sempre o número da obra, né? O arcano 15 como sendo aquele arcano que representa a superação da nossa animalidade, entre outras coisas. Então, quando ele vai vencer Golias, né, ele representa a superação da animalidade e da força bruta. Tá bom? E esses salmos, então, eles são deixados, né, inicialmente para serem cantados dentro de uma métrica, dentro de uma determinada postura, e eles teriam, então, a capacidade de atuando nesse segundo trono, nesse plano da mente abstrata, sim, de potencializar coisas para acontecerem, né, ou de interferirem na mente, no plano objetivo, né? Aí isso daí parece meio fantasioso, né? Assim, eu vou ficar falando uma coisa, vai acontecer uma mágica e o negócio vai acontecer, né? Isso que eu queria te perguntar, como é que tem alguma fonte onde diga como é que Davi, qual era a inspiração de Davi para fazer os salmos, né? E para que ele se inspirava no que, vamos dizer, esse salmo serve para tal coisa, é cântico de agradecimento, de uma série de coisas, né?
Então, isso daí foi, né? Então, ali nos livros dos Salmos, ele faz para o fim, né? Sempre tem assim, né? Para o fim, Salmo de Davi, para o fim, louvor a não sei o quê, né? Então, mas ele fica preso, ele fica mais nisso, tá? Aí, posteriormente, vão acabar sendo dados atributos para esses salmos. Quem deu Tá esses bom? Tem atributos, salmo para Fernando? dor de dente, tem salmo para fazer chover, tem salmo para fazer parar, tem salmo para peste, para epidemia, para guerra, né? Tem algum Tá? nexo isso? É isso que eu ia perguntar. Tem algum nexo isso? Quem fez isso baseou-se em alguma coisa, vamos dizer, para poder. Isso daí são deixados para nós, né? Que nem o Davi, a gente percebe que ele tem uma conexão com alguma outra coisa maior, né? Que ele é como se fossem avataras, tá? Onde ele vai de uma certa maneira canalizar Sim, aquela questão, né? E depois, posteriormente, acredito que vão sendo dadas interpretações e vão pegando as coisas, tá? Então, por exemplo, né? Tem um salmo, acho que é o 3, que ele fala assim, contra os inimigos, ele fala, sejam quebrados seus dentes, né? Então, alguém já deduz, então, que esse salmo ele vai servir para dor de dente, tá? claro, por que Tá bom? não? Então, eles vão fazendo analogias no meio das leituras, tá? E vão falando, isso deve ser para isso deve ser para aquilo, tá? Tem alguma conotação, na sua opinião, você que já estudou isso aí mais profundamente do que eu, tem alguma conotação iniciática em cada salmo? Porque Tem, sempre tem, tem todas tem. aquelas histórias que nós já abordamos aqui, né? As histórias infantis e toda essa coisa, são códigos cifrados, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. E a questão dos salmos? Me fala um pouco Então, sobre isso. o que acaba acontecendo, né? A gente precisa, só para a questão dos salmos, a gente precisa adaptar, entender a questão da linguagem primeiro. Isso. Ela é muito grosseira, tá? A gente está falando de coisas sutis, mas ele tem hora que ele parece estar amaldiçoando, praguejando, Isso. colocando as pessoas umas contra as outras, sejam destruídos, né? E coisas assim, né? Mas o que acaba acontecendo, né? A gente fez um programa já lá atrás falando sobre os circuitos neurais. Foi. Então, o que acontece, né? O primeiro estágio que a gente tem, o mais primitivo em relação à nossa conexão com Deus, vai ser aquela ideia do patriarca, que ele é o senhor de tudo, que ele manda catástrofes, ele destrói e coisas desse tipo, tá? Onde a gente, assim, nós somos completamente submetidos, né, aos rompantes desse Deus, né? Que uma hora ele está bem-humorado, outra hora ele está mal-humorado, uma hora ele decide castigar, outra hora ele decide premiar e coisas assim, né? Aí depois, né, no segundo estágio, esse estágio corresponde ao estágio assim onde a gente é criança ainda, sabe, falando em termos de desenvolvimento, né? E a gente está em casa sujeito à autoridade do pai. Tá? Então, existe o momento em que a gente está sujeito à autoridade do pai e a gente, então, é obrigado a se submeter àquilo. Quando a gente passa do segundo estágio, que a gente sai de casa e a gente já começa a ir para a rua, a gente já não depende mais dos nossos pais, mas a gente tem que começar a batalhar, como se diz, né, para conseguir a nossa sobrevivência e coisas desse tipo. Aí, então, esse segundo estágio, né, ele vai... É um momento em que existe um eu e existe aquilo que é contra mim no mundo. Né? Eu preciso sobreviver, eu preciso lutar. Tá bom? Então, quando a gente fala desse segundo circuito neural, o Davi ele vai aparecer no momento em que a humanidade ela está começando a ter uma ideia diferente de Deus, além daquele só que pune e etc. Sim. Tá bom? Mas ele vai ser um Deus, na verdade, ele vai ser um Deus que vai ter... Ele vai ser aquele que me protege, então. Tá? Ele é um Deus que ele me protege e me defende dos inimigos. Tá bom? É interessante, né? Porque a gente tem assim uma visão cristã, inicialmente, né? Daquele Deus medieval que é o soberano, o absoluto, etc. Quando a gente chega no protestante, o protestante ele já vai ter essa imagem de Deus diferente daquele Deus medieval.
né? É o Deus que me protege, é o Deus que cuida de mim, e ele me defende daqueles que são contra mim, e quem é contra mim é contra ele também. Então, os inimigos de Deus e coisas desse tipo, né? Eu faço parte de alguma coisa diferente, né? Então, por isso eu sou protegido. Tá bom? Então, esses salmos eles vão entrar dentro desse estágio em que está se formando esse tipo de consciência. Tá bom? Mais tarde, depois, conforme a evolução da humanidade, já vão aparecer os aspectos de reencarnação, de karma, coisas desse tipo. A gente vai descobrir que Deus não é exatamente isso, né? Aquilo que está do nosso lado, ou existe Deus e o demônio, né? Lutando. Então, ele do nosso lado, ele está nos protegendo. Mas o que acaba acontecendo é que nesse estágio, então esses salmos eles vão ser escritos dentro dessa tônica. Então por isso eles falam muito de guerra, tá? De guerra, de sejam amaldiçoados, sejam punidos e coisas desse tipo, tá? Mas na verdade a gente precisa entender né, o estágio de consciência que eles estão se referindo, né? Mas isso não perde, isso não tira a validade deles e etc. O que é interessante é que o Davi, então, ele vai escrever 150 salmos, aí chega num determinado momento, alguém resolve corrigir o trabalho do Davi. E todo lugar tem isso, né? Tem aqueles que resolvem corrigir o trabalho dos outros, né? Como Fazer tem? o que o outro não fez, e etc., né? Então, o que acaba acontecendo? Um dos salmos, tinha um salmo que ele era mais longo, um dos iniciais, eu esqueci qual era agora, tá? Mas ele acaba sendo dividido em dois, tá? E depois, mais tarde, ele pega um grande e dois pequenos e transforma em um. Então, isso daí acaba trazendo uma diferença na numeração Não do tenha salmo, dúvida, não tenha tá? dúvida. Talvez Então, até né? no próprio sentido, né, do que tinha sido Isso escrito, é, né? isso é. Então, a gente vê, por exemplo, né, o 18, o 18 que os céus publicam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? Lindo, né? E esse salmo já aparece como 19 em outras Isso, tem muito traduções. isso. Tem O muito. Senhor é meu pastor e nada me falta, que é o 22, aparece como 23. Isso. Aquele que habita a sombra do Altíssimo, que mora na luz do Onipotente, né? Que seria o 90, aparece como 91. Né? Então, o que acaba acontecendo? Fica difícil para nós realmente, né? É interessante a gente ter uma fonte segura a esse respeito, porque então existem essas relações, o salmo número tal é para isso e para aquilo, mas se a gente não conhece o salmo, dependendo da onde que a gente está pegando essa referência, pode ser que a gente não está lendo alguma coisa que esteja de acordo com aquilo. Né? Perfeito. Então, já começa por aí, né? Outra questão que eu acho bastante interessante, então, tudo bem, esses salmos eles têm poderes, eles têm essa capacidade, né? Isso é fundamental, mas assim, agora você imagina, por exemplo, a divindade, ela pega e dá uma. Por que não é dada uma fórmula? Né? Ela dá uma fórmula aí para as pessoas, falou: isso daqui é para dor de dente, isso é para fazer chover, isso é para fazer parar, isso é para você vencer os inimigos e coisas desse tipo, né? Entrega na mão das pessoas e as pessoas então vão começar a ler assim, assim de acordo com seus desejos, né? Elas vão começar a fazer leituras, um quer que chove, outro quer que para, né? Não existe isso, né? O que existe, na verdade, então, que é algo bastante interessante, é que quando, por exemplo, lá dentro da nossa escola, né? No momento em que houve um momento em que essa questão dos salmos ela foi trabalhada, mas o que acontecia, né? O professor ele via nos discípulos, ele via uma espécie de uma bolinha de tômbola assim pairando no topo da cabeça com um número, tá bom? Então aquele número lá seria teoricamente o salmo daquela pessoa. Tá bom? Só que o que acontece, tá? Aí que vem a parte interessante, tá bom? Existe uma chave dentro dos Salmos que ele fala o seguinte: por exemplo, eu preciso para que aquele salmo ele tenha efeito, eu preciso na verdade ter aquela energia realizada dentro de mim. Aí é que a coisa pega.
Tá? Então, o que acontece? Dentro de cada salmo, escondido, existe uma espécie de comportamento a ser seguido. Então, ele vai dizer assim: olha, para você obter o resultado desse salmo, é necessário que você pratique esse tipo de atitude. Como se fosse assim um pré-requisito para que aquilo funcionasse. Tá? Então, por exemplo, a gente vê aqui, tem o Salmo... Eu até fiz a colinha aqui, eu sei ele de cor, mas na hora que a gente fala aqui nem sempre fica, né? Então, por exemplo, o Salmo 18, né? Então, os céus publicam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia comunica essa mensagem a outro dia, e à noite transmite a outra noite, etc. Né? Então, super bonito, né? Que é o chamado Salmo da Obra. Porém, quando chega no final, ele fala assim: quem é que conhece os seus delitos? Purifica-me dos que me são ocultos e perdoa aos teus servos alheios. Se eles não se assenhorarem de mim, então serei eu imaculado e purificado do delito máximo. Só então as palavras da minha boca te serão agradáveis e a meditação do meu coração estará sempre na tua presença. Tá bom? Ele está falando assim: ó, eu preciso olhar para as minhas sombras, eu preciso prestar atenção em mim, fazer com que elas não se tomem conta, né? E a partir dessa prática, então, só a partir dessa prática que essas palavras que eu estou dizendo, elas serão ouvidas ou elas chegarão até ele. Né? Ou seja, né, chegar até ele significa assim, atingir aquele plano sutil, né, para que possa ter algum tipo de efeito. Tá bom? Porque a gente, então, ou seja, precisa estar conectado com alguma coisa superior. Mas a gente não se conecta com o princípio superior sem que a gente tenha algum trabalho espiritual interior realizado. Caso contrário, não é a minha questão personalística que vai definir: eu quero isso, eu quero aquilo, eu sou poderoso, eu tenho o poder de recitar isso e as coisas acontecerem, que não é assim. Né? Então, por exemplo, se você tem uma doença, sabe, vai procurar um médico, não vai ficar lendo o salmo para resolver a sua doença, né? A gente precisa ter esse senso prático, né? Existem coisas, nem tudo está ao nosso alcance, a gente não pode ficar brincando de Deus, né? Se eu tenho dívidas, vai trabalhar em vez de ficar lendo o salmo, né? Que eu acredito que você resolva muito mais fácil, né, a questão das suas dívidas. Talvez assim o Salmo te ajude você a ter forças para que você te ajudar no teu ânimo, na tua determinação para você realizar aquilo que você se propõe, mas na verdade precisa ter uma atitude, né? Você vê que tanto a minha atitude interna de eu me olhar, eu ver as minhas sombras, eu me transformar, como é uma atitude externa também perante o mundo. Então, eu não posso ficar parado lendo o Salmo e esperando que as coisas aconteçam de nada, que isso daí não é espiritualidade. Né? Então, já começa por aí, né? Já vira fanatismo, vira uma outra coisa, né? Que, na verdade, está fugindo muito do... Tem uma frase até que diz, eu não sei se é religiosa ou não: faze por ti e eu te ajudarei. Você já deve ter ouvido isso aí. Mais ou menos isso, Você tem que fazer e a outra você usa. Agora, me diz uma coisa, para a gente ir engordando a questão. O Davi escreveu esses salmos em quanto tempo? O que ele usava para desenvolver esses salmos? Não tem essa informação. Não tem. Fala-se muito pouco a esse respeito. Segundo, já ouvi falar aqui, nos dias de hoje, né, na minha geração, que é esse tempo que eu estou vivendo aqui, que eles não servem mais para nada. Já ouvi isso aí. Salmo não serve mais para nada, é uma coisa do passado. A gente não deve... Eu ouvi até dizer que a gente não deve nem mexer nos salmos. Né? Que é coisa antiga. Não sei o que é atual, não sei o que substituiria hoje os salmos. Não sei se alguém se comunica com a fonte para poder dar um novo manual de conduta, um manual de orientação. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? O salmo hoje não vale nada mesmo? O que é? Para que ele serve? Na verdade, né? Na verdade, eu vejo assim, nada é eterno, né? E nada também é ultrapassado, tá bom?
porque assim a gente vai tendo essas manifestações desses seres em diferentes épocas, etc. E a gente precisa lembrar que a humanidade também está em diferentes estágios. Então, o que acaba acontecendo para essa pessoa que, de repente, ela está nesse estágio ainda, né, de luta pela sobrevivência, etc., que a gente comentou, para essa pessoa, sim, esse salmo, ele lembra que ele está associado à manifestação desse circuito, etc., né? Para essa pessoa, sim, esse salmo ele vai ser de extrema valia. Né? De uma certa maneira, vai funcionar para ela fazendo uma espécie de conexão, alguma coisa assim. Né? Tudo vai depender do estado de consciência das pessoas. Né? Mas Então, aquilo que você falou, é indução ou é intuição? São duas eu coisas. acho que é indução. Indução, né? Eu acho que é indução, é. Agora, o que acontece, né? Então, falar um pouquinho de palavras, né? Interessante, né? O som, né? O som ele tem poderes, né? Então é indubitável isso, né? O som tem a capacidade de realização. Né? Então, a gente vai ter o verbo, primeiramente, ele diz, faça-se a luz, né? A partir do momento que fiat lux, o universo todo se manifesta e começa a acontecer. Né? Então, o verbo, ele acaba sendo a origem de tudo. Tá? E quando a gente fala, então, desse plano do segundo trono, desse plano acástico, a gente vai ter, então, o plano do som, o plano do éter sonoro. Tá bom? Então, sim, né? O som ele tem a capacidade de plasmar a forma. Tá? Ele tem a capacidade, sim, de interferir na forma. Tá bom? Então, a gente vê os sinos, os gongos, essas tigelas tibetanas que são usadas para cura, etc. Né? Tá? Não há dúvida, né? O som, sim, ele tem essa capacidade. A gente tem as notas musicais associadas aos chakras, As associadas aos cores. corpos, né? Existem esses tratamentos onde a gente eles colocam pedras na gente, A e eles vão cromoterapia. determinados sons, eles vão corrigindo o nosso corpo etérico, etc. Sim. Tá? Então, o som ele tem essa capacidade. Eu lembro uma vez que eu fui num templo budista e assim é interessante porque chega um determinado momento em que a gente vai colocar uma vareta de incenso lá num determinado ponto do altar, né? E eu lembro que eu estava lá assistindo, né? E aí chegou a minha época, é claro que eu quis, né? Eu quis ter essa experiência também, né? E é interessante, quando você chega lá, passava no corredor, então aquelas pessoas todas assim, sabe? Aqueles sons Claro. repetidos, né? Cara, aquilo me deu um barato assim, sabe? Na hora que eu estava passando por aquilo, né? O que acabou acontecendo assim, no momento em que eu pus aquela vareta de incenso no altar, aquilo parece que me conectou com alguma coisa. Olha, tá vendo? Sabe assim? E aí você vê, então, por exemplo, nos ritos tibetanos, né, onde essa repetição, né, essa coisa repetida, sabe? Fazendo com que, né? Fazendo com que, de uma certa maneira, ele vai colocar nossa mente num outro plano, principalmente quando a gente não sabe o que é repetido. Tá bom? Quando uma época eu trabalhei com barras de Axis, não sei se você já ouviu falar, né? Já ouvi, já Onde ouvi. a gente vai mexendo, né? É um tipo de reiki, né? Onde a gente vai tocando o cérebro da pessoa, né? E existe um tipo de um mantrinha, assim, que é falado enquanto a pessoa está sendo submetida a esse tratamento. O que é interessante, então, você repete aquilo baixinho, o que acaba acontecendo, na verdade, você pode estar repetindo qualquer coisa, tá? Tá, qualquer coisa. Mas o que acontece? É para a pessoa que está recebendo aquilo, aquele som, sabe? Aquele som desliga o cérebro dela, tá? Ele desliga o cérebro dela e começa a fazer uma conexão com algum outro tipo de padrão, de realidade, ou algo assim. Tá bom? Então, né, a gente percebe que o som ele tem essa propriedade, tá? Por exemplo, né, aquela história das muralhas de Jericó. Então, eles ficam marchando em torno da muralha, né? Depois eles vão tocar as trombetas e as Isso. muralhas vão. Isso é realidade, tá? É interessante, né? Porque não é símbolo, tá? Porque quando a gente vai estudar vai lá na Politécnica,
que a gente ia estudar a questão das estruturas e etc. Então, é interessante, quando um exército ele vai atravessar uma ponte, ele não pode atravessar a ponte marchando, tá? Porque aquela marcha vai mexer com a estrutura da ponte e vai fragilizar, né? Então, eles são obrigados a descoordenar os passos e etc, tá bom? Então, o que isso está falando para nós? Que uma coisa cadenciada, essa coisa cadenciada, sim, ela tem a propriedade de nos conectar. Eu já falei aqui, muita gente é contra aqui, mas nas minhas 6 experiências com ayahuasca, né? Tem aquele chocalho lá, rapaz, aquele lá que dá a liga, aquele check, 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 check. Mas os cânticos, aquele é o que a ignição, digamos assim, é o que Exatamente. você... Cada aspecto tem a sua ignição. O ayahuasca sem a música, eu também tive experiência, tá? Ele sem a música, ele não acontece, sabe? Ele não vai fazer o efeito que ele teria que fazer, né? Que, na verdade, a gente entra em conexão com o nosso inconsciente, tá? Falando nesse sentido, assim, no meu entender, ele vai nos conectar com a nossa casa 12 do nosso mapa astral, tá? Que é uma casa muito relacionada ao momento em que a gente estava sendo gestado, em que a nossa consciência estava vibrando num plano ainda que não fosse esse plano objetivo aqui, tá? Agora, o que acaba acontecendo, né? Então, a gente vê as tribos antigas, o uso dos tambores, etc. Isso. Tá? Então, né, a gente percebe, não, esse som ele tem sim uma capacidade, tá? Então, né, dentro disso tudo que a gente está falando, né, e é claro que a palavra falada também, né? Você pode mandar uma praga para alguém, você pode uma bênção e etc, né? E tem gente que tem a capacidade, né, de rogar praga e a praga pegar, né? Assim como a gente tem, né? Existe isso, né? Assim como tem também aquelas pessoas que, através de benzimentos e coisas desse tipo, né, elas têm a capacidade de curar o outro também, né? É uma oração que a pessoa fala, né? Mas o que é interessante, né, Grego, dentro disso, né? Então, qualquer pessoa que vai falar aquela oração vai benzer o outro, vai curar? Claro que não, né? Não mesmo. Né? Hoje existe curso para isso, você faz curso de fim de semana, já sai benzendo todo mundo, cobrando, é claro, uma quantia razoável, né? Mas, na verdade, não é isso. Né? A pessoa ela tem que ser... Aí que eu falei que existe uma prática por trás do Salmo, porque a pessoa ela precisa assimilar, ela tem que ser aquela virtude, né? Ela tem que ser a prática daquela virtude para que aquela palavra que ela está dizendo, ela tenha capacidade de transformar ou de realizar alguma coisa. O cântico já foi... acontece, né? O salmo já foi cantado alguma vez, que você saiba ou não? Já foi entoado? A gente, por exemplo, o salmo, a gente vê os monges beneditinos, né? Então, eles fazem, sim, né? Aquela leitura de salmo com aqueles cantos gregorianos, né? É uma prática comum até hoje, né? Lá, por exemplo, no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, Mosteiro de São Bento aqui em Vinhedo também, tem, sim, os momentos em que os monges, eles vão fazer aquele cântico de salmos, né? De determinados salmos. A igreja ortodoxa, o ritual ortodoxo, ele é praticamente 100% cantado. Sim. Até o evangelho é cantado, entendeu? E vai indo... É interessante, você me chamou a atenção, e acho que está chamando a atenção de quem está nos assistindo, desses gatilhos realmente, dessas que são necessários, né, para as ignições, o cântico, a mexida, o aroma, a cor, né, tudo isso aqui. Isso. Para a gente ficar atento a essas questões, né, para ver qual é o nosso gatilho, qual é a nossa ignição, né, o que nos faz nos conectar. Deve ter alguma coisa, o som, o cheiro, ou batida, ou sei lá o quê. Né? É interessante isso. É interessante, né? Você falou, né, eu lembro também da missa em latim, né? Cheguei a pegar isso, né? O quanto aquilo nos impressionava, né? A gente não entendia uma única palavra do que estava sendo dito, né? Aquilo que dava um tchan.
né? O padre cantava, o coro respondia, né? Aquilo era uma coisa impressionante, né? A gente saía transformado daquilo, saía mexido, né? Aquele teatro, com aquele som que a gente não entendia, mas, né? Mas ele tinha propriedade, e tanto é assim, teve um papel importantíssimo, né? Que foi exatamente, ele manteve a igreja. O egrégora da igreja era mantido. Algo familiar, né? Algo familiar que tinha. Isso, é. Aí você vê que a igreja ela começa a se fragmentar quando é abolido o rito em latim. Tá? Porque aí começa a falar que cada lugar vai ter um rito diferente, num idioma diferente, etc. Né? E a gente vai ver a fragmentação do egrégora da igreja, né? Com isso. Até o Paulo VI, né, que vai abolir o rito em latim. E é interessante, né? Os antigos falavam que o Paulo VI, na verdade, ele era a reencarnação do Pedro, que era ele que ia fechar a igreja. Tá? Então, então, com essa história do abolir o latim, na verdade, ele estava terminando o ciclo da igreja, né? E estava começando a abrir uma outra coisa. A gente não sabe de onde que as pessoas tiram isso, mas faz um certo sentido, né? Então, o que acaba acontecendo? Então, por exemplo, eles falavam para a gente assim, olha, você precisa estar vibrando em estado positivo para falar alguma coisa. Tá? O que é vibrar em estado positivo? Vibrar em estado positivo, então, eu preciso estar com o aura, eu preciso estar no momento em que o aura está expandido. Tá? Então, o que eu preciso? No momento que eu inspiro, o meu aura expande, aí no momento que eu expiro, então ele está encolhendo, né? Então essa palavra ela teria que ser coordenada junto com o movimento respiratório, como se fosse uma espécie de pranayama, onde no momento em que você está com a plena energia você pronuncia determinadas palavras para que aquilo possa se manifestar verdadeiramente. Né? Então, algumas pessoas falam, tem que ficar com os dedos fechados e etc. Também, né? Você fecha o teu campo quando faz isso. Né? Vide o uso, né, de luvas em determinados rituais, que é exatamente a finalidade de fechar o campo. Né? Mas o que acaba acontecendo é que existem todos esses cuidados que, teoricamente, né, eles seriam necessários para que essa questão dos salmos ela surtisse efeito. Né? Caso contrário, sim, eu estou recitando alguma coisa, né? Aquilo sempre vai ter algum efeito, tá? Algum efeito assim, mas talvez vai me conectar com algo ou vai me fazer pensar a respeito de algo. Mas aí é que tá, não pode ser algo. Não é assim, não é essa magia de que eu vou realizar coisas e vai acontecer. E não pode ser generalizado, eu acho isso. O fato de está tendo uma situação, as cheias no Rio Grande do Sul, por exemplo, que aconteceram, né? Vamos entoar o salmo tal. Eu creio que não pode ser generalizado assim, porque a maioria das pessoas nem sabe o que está fazendo. Exatamente. Você entoar não significa que você está ajudando, né? Porque você pode estar atrapalhando, né? Exato. Pode estar atrapalhando, sabe? Assim, eu vejo. Aí é uma coisa perigosa, sabe? Essas chaves, etc. Tá bom? Então, eu lembro assim, uma época que a época que minha mãe estava muito ruim, estava morrendo, né? Então, o que acabou acontecendo, né? Ela estava passando por uma cirurgia no hospital, e aí, então, né? Poxa, né? Eu tinha esse conhecimento, essa coisa toda, né? Claro. Então, eu peguei e falei assim, eu vou, na hora da cirurgia, levei um salmo, eu vou ler um salmo na hora da cirurgia da minha mãe, etc. Tá? Cara, eu me senti tão ridículo fazendo aquilo, me senti tão egoísta, sabe, assim, porque eu estava num lugar de tanto sofrimento, lendo para salvar minha mãe. Cara, com tantas mães, com tantas outras pessoas precisando daquilo, sabe? Eu não consegui, você acredita? Acredito. Porque eu falei assim, era muito egoísmo, sabe? Eu de repente, vai que aquilo até tivesse um poder de fazer, de obter esse resultado, mas era muito egoístico eu pegar e direcionar aquilo para minha mãe, sabe? Como se minha mãe fosse melhor que todas as outras pessoas que estavam sofrendo naquele hospital.
passando por aquela mesma situação. Entendo perfeitamente. Então, sabe, Gregor, tem coisas que a gente precisa, né? A gente precisa se colocar, né, em determinadas posições, né? Porque, caso contrário, por exemplo, poxa, existem questões que são kármicas, sabe? Então, eu posso interferir naquilo? Eu posso ler um salmo para que aquilo não aconteça? Eis a questão. Existe assim, as dificuldades, os momentos kármicos, etc., eles existem para que a gente, infelizmente, através do sofrimento, a gente atinja um grau diferente de consciência. A gente não evolui enquanto está tudo bom, está tudo feliz, as coisas estão do jeito que a gente gostaria. Infelizmente, a gente não cresce desse jeito, não vai para lugar nenhum. Foi bom você falar, porque, veja, qualquer tipo de ajuda, e já comentei isso com você, né, da oração que eu faço também, aquilo que minha mãe me passou, eu só posso ajudar alguém, e você sabe disso também, se esse alguém lhe pede ajuda. Aí você não está interferindo no livre-arbítrio da pessoa, então você não tem envolvimento kármico, digamos assim. Importante isso aí que você falou. Que as pessoas têm a mania de querer interferir no processo. Exatamente. É um assunto delicado. E aí você acaba, em vez de ajudar, você acaba arrumando uma encrenca incrível. Né? Vamos enviar energia para tal pessoa, sabe? Porque ela está doente. Poxa, ela pediu. Aí já começa por aí, né? Por que ela está doente? Qual que é a finalidade dessa doença? Sabe, a pessoa está passando por entra dificuldade. o egoísmo que você falou, entra o egoísmo que você falou. Vamos focar para aquela pessoa. Né? A pessoa está passando por dificuldades financeiras, etc., sabe, assim, ou algum tipo de dificuldade, de que modo objetivo eu posso ajudá-la, né? Porque compaixão e caridade, etc., é sempre bem-vindo, tá? Né? Isso, né? A gente não pode falar, isso é problema dessa pessoa, né? E pronto, né? Não, a gente tem que se colocar como aquele que ajuda no que é possível, sabe? Mas a gente não pode querer interferir para que tal coisa não aconteça, para que aquela pessoa ela não passe por... Porque a causa não tenha sido trabalhada, né? Né? Porque as dificuldades, né? A gente está falando em todas as questões dos salmos, né? Por exemplo, o Salmo 3 é salmo para dor de dente, ele serve para ataque astral também. Né? Então, eu posso dizer assim, a dor de dente é ataque astral? Posso. Aí que vem as aspirações, né? Isso. Eu posso... Então, de repente, se eu estou com uma dor de dente, eu posso falar, não, isso daqui é ataque astral, então eu preciso me defender, tomar banho de alguma coisa, etc. Né? Não, vai no dentista. Sabe? É muito mais fácil do que você ficar tentando mexer com forças ocultas, né, das quais você não tem domínio nenhum, que isso daí só pode te causar desequilíbrio, né? Então, a gente precisa ter essa coerência dentro de nós. Né? Isso a gente está falando de Salmo, mas a gente fala em tudo, né? As palavras mágicas, etc. Né? O Buda ele falava assim, que quando a gente desenvolve uma capacidade positiva, né? Siddhis, acho que é o nome, ele fala assim, ó, guarda para as tuas reencarnações futuras. Olha. Sabe? Ou seja, aquilo que você desenvolve espiritualmente não vai saindo aí as tortas e direitas, né? Pegando e colocando em prática para mostrar para os outros que você sabe fazer de repente, ou interferir no karma dos outros, porque a coisa não é bem assim. Né? Tudo a gente precisa ter consciência. A grande questão, né? O que está me motivando a isso? Sabe, eu estou fazendo isso motivado pela consciência ou pelo meu emocional, pelo meu ego, alguma coisa nesse sentido, né? Faz toda a diferença, né? Dentro dessa questão, né? Como tudo. Né? Então, aí a gente está falando aí dos ritos em geral, né? Eu pegar um rito e direcionar para uma determinada finalidade é um negócio meio complicado. Né? Estou falando como, né, minha experiência pessoal, né? Onde às vezes queriam que eu direcionasse ritos para determinadas causas, né? E a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Sabe, a gente tem que... O rito, o salmo, etc., a yoga, é tudo a mesma coisa, se você for pensar,
ele está falando assim, ó, é um momento de eu me conectar com algo maior, e esse algo maior que vai me orientar para dizer o que realmente eu faço, ou que vai me intuir, que vai, né, fazer com que eu atinja uma percepção diferente das coisas, e não para eu tentar usar esse algo maior para satisfazer os meus desejos. De que chova, de que pare de chover, de que cure a minha dor de dente, de que resolva o meu problema financeiro, de que destrua aquele inimigo que eu acho que ele está me incomodando. Né? Você concorda? A gente não pode usar essas energias para satisfazer a nossa mesquinhez humana. Resolver nosso problema, não. Não vai terminar bem, tá? Você sabe que eu gosto muito de ler o material da nossa escola, assim vamos dizer. Tem a parte de Salmos, que é uma das séries ali que tem a parte de Salmos, é uma coisa muito bem feita. Eu não sei quem fez, se foi o professor, o Vidal se foi que fez. o Vidal, né? O professor ele deixa a sequência dos salmos, né? Os Isso. salmos corretos, né? Com a tradução correta que ele considera, né? E o Vidal depois ele vai pegar os salmos e vai falar a respeito de cada um deles, né? Para que serve tudo, né? É interessante. Então eu pego aquilo lá, eu faço esse exercício. Serve para dor de dente, como você falou. Mas o que está escrito lá? Tem alguma coisa a ver com dor de dente? Qual é a associação? Qual é a chave que está aqui dentro dessa dor de dente? Né? Então, isso é bacana. Por isso que eu citei isso aqui, essa série aqui, só para quem está dentro da SBS sabe, né? Que tem acesso a isso. Mas é importante você ir no cerne da questão, né? Tem que ter um material maravilhoso. Só que a turma passa por cima, não quer nem saber ou não lê, não sei o que tem. Quer buscar respostas sem trabalho nenhum, né? Você tem que buscar essa essência. Então, tem muita informação que você pode tirar sozinho. Você pode concluir sozinho. Porque as dicas estão todas lá. O resto é você que... na verdade, né, Grego? Na verdade, é interessante você tocar nesse ponto, né? Que, na verdade, isso daí só funciona quando tem trabalho interior. Não tenha dúvida. Não existe nada... Às vezes as pessoas elas vão nos lugares pensando que elas vão ter acesso a determinadas leituras e elas se iluminam só de ler aqueles livros, né? Aquilo não vai servir de nada se não houver trabalho interior da pessoa. Está praguejando ainda, não deu certo, porque isso aí não serve, isso aí não presta. Ou então vai levar aquilo ao pé da letra, assim, sabe? E o que acaba acontecendo, né? Ele vai se fanatizando, né? E ele não percebe que, ao invés dele estar caminhando para frente, né, ele está se libertando, né? Porque a finalidade do ensinamento, da consciência, do avatar, é sempre libertação. Sim. A gente, né? Libertar significa assim a gente ser cada vez mais autossuficiente em termos de conexão com o nosso eu interior e etc. E o que acaba acontecendo é que essas pessoas elas vão se aprisionando. Né? Elas vão ficando dogmáticas, vão se aprisionando, vão virando preconceituosas, elas começam a julgar os outros, quem merece, quem não merece, quem vai, quem não vai, né? E é o que acaba acontecendo, você vê que é exatamente tudo o oposto daquele trabalho espiritual que precisaria ser realizado. É isso aí, você está querendo ir para Ribeirão Preto e pega o caminho de Cotia, né? Então, por aí. Então, você acha que está indo, mas está remando... Passando por Santos, né? Passando por Santos primeiro, sabe? Exatamente. Assim, então, não é isso. Tem que falar ludicamente para se dar conta dessa questão. Então, René, hoje, o Salmo ainda tem importância? Vamos lá, vamos fazer a resposta. O Salmo tem importância na vida do ser humano ainda hoje? Walter, ele tem sim essa capacidade, né? Essa capacidade de movimentar. A gente volta, né? Como tudo aquilo que você é tipo uma oração, Pai Nosso, Ave Maria, etc. Né? Que eles sim, né? Eles têm uma capacidade de fazer uma determinada movimentação, tá? Só que essa movimentação é como se fosse assim, por exemplo, ela visa uma realização interior. Se você não tiver essa realização interior, você vai ficar eternamente movimentando do lado de fora, não vai acontecer absolutamente nada. É um acessório que ajuda. Ele acaba sendo um acessório nesse sentido, tá? Mas, na verdade, a gente está falando de Salmo,
a gente tem tudo que é som, né, tem esse poder, né? Então, desde, por exemplo, a música lá os mantras, a música dos grandes mestres, né, ou outras músicas que nem você comentou, de outros ritos, né, que são usados música, chocalho, etc., né? Sim, né, isso o som ele tem essa capacidade, né? Então, eu acredito que a questão dos salmos a mântrica dos salmos que acaba fazendo isso, né? Mas muito mais a ideia, entendeu? Claro. Né? E muito mais a ideia, porque assim, se você for pensar que ele vai ser traduzido em vários idiomas, então as palavras já não são as mesmas nos outros Não. idiomas, né? Então, eles estão levando a gente para que a gente se conecte com alguma coisa. Né? E que coisa é essa? Né? Eu acredito que a coisa que ele pede para que a gente se conecte é exatamente essa chavezinha que está escondido dentro dele, que está pedindo uma prática para nós. Sabe, essa prática é uma coisa universal, tá? Né? Independe de idioma, etc. Né? Eu fazer essa prática, eu fazer esse exame de consciência, eu começar a realizar aquilo na minha vida, sabe, para que, né, as palavras sejam ouvidas e etc., né? Então, sim, né, eu acho que a grande questão está nessa prática, essa Exatamente. prática que seria exigida através dos salmos, né? Que, ou seja, aí então a gente estaria fazendo um grande trabalho interior. Ele Não está é mesmo? exigindo da gente uma transformação interior, Você fez tá? Eu o. não sei se você viu, tinha o livro dos milagres, você lembra? Lá Lembro. no. Lembra? Né, eu cheguei a fazer alguns exercícios, né? Eu ganhei um de presente, cheguei a fazer uns exercícios, e é muito interessante aquilo, né? Porque aquele livro tinha um exercício assim: você olha para uma cadeira, e aí você. Mas você tem que olhar para a cadeira só para a cadeira, né? Não vai onde você comprou, Sim, aí quem sim. sentou naquela cadeira, né? Você vai tirar toda a história que você fez da cadeira e vai olhar para ela apenas como cadeira, né? Ou quando você está andando pela rua, né? Você vai dissociar das suas lembranças, etc. Simplesmente eu só estou andando pela rua, né? É um exercício incrível, né? Porque aí você começa a ver a coisa como ela é, mesmo porque a gente começa a jogar muita ideia, muita interpretação em Perfeito, cima de perfeito, tudo, né? Que faz perfeito. com que a gente se afaste da essência das coisas, né? Então, o Salmo, eu acho que é exatamente isso, sabe? Ele vai nos conectar com uma ideia mas ela não pode ser pega, interpretada por questões personalísticas e Não, etc., não. senão a gente não mergulha naquilo realmente que ele está tentando nos Eu acho propor. que acho que o Davi aí, verdadeiro ou falsa, não interessa a questão, mas os salmos que ele escreveu, vamos dizer, ajudaram ele a derrotar o Golias, né? Simplesmente mandando Sim, uma estilingada no terceiro olho lá do é Golias. interessante, né, onde que ele vai pegar, né? Não, né? Pegou lá e catapimba. Então, talvez, então a analogia é muito, muito interessante, porque deu-lhe uma abertura de consciência para saber qual era o caminho para derrotar o gigante. Nós temos um monte de gigantes na nossa vida, né? E a Sim, gente sim, não sabe como superá-los, né? Às vezes a gente exatamente. precisa É. exatamente interpretar A gente de tem que que, forma. a gente tem que tomar cuidado, né? Se, por exemplo, isso daí é interessante, porque, por exemplo, se eu pego esses salmos e essas orações, eu começo a achar que eu tenho poderes, sabe? Eu risco um tetragramato no chão, fico no meio dando ordem com uma espada, sabe? Esse tipo de coisa assim. Eu começar a achar que eu tenho esse tipo de poder, né? De repente até tem, mas o que acaba acontecendo, em vez de eu estar matando esse gigante, eu estou alimentando esse gigante, Perfeito, perfeito. né? Brinca, Sabe? brinca com, Porque a brinca finalidade com. não é essa, né? Pega lá, todo mundo conhece assim, já viu alguma vez ponto de umbanda, né? Pega, risca um ponto ali. Se você não souber para que serve aquilo, meu amigo, você está É, ferrado. É ou não é. é? É o que nós estamos Você lê, falando. hoje você vai no Google, né? Então tudo que Oh, você quer tem lá, né? Eu quero fazer uma simpatia para isso, para pronto. aquilo, né? Já Simpatia é tu. muito bem também disso, né? Eu não, porque E é para isso, para aquilo, então vai e faz, sabe? Assim, né? Esperando o resultado, poxa, sabe? Vai agir.
né? Vai agir realmente na prática para fazer as coisas. Põe a cabeça no lugar, seja prático, objetivo, realista. Né? Faça por ti que eu te ajudarei, né? Ou quando o Cristo ele curava as pessoas, né? Ah, obrigado, Senhor. Não, não tem que agradecer a mim, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te curou, exatamente. Foi o teu trabalho, o teu esforço, é a tua conquista interior que te salva. Né? Mas para a gente conquistar isso realmente, a gente precisa sair um pouco dessas muletas, sabe? Que a gente acaba criando. Sabe, traz um conforto. Vamos falar assim, traz um conforto, traz. Tá bom? Se eu estou precisando de conforto, etc., né? Ou de força, ou de fé, sim, né? Eu repetindo essas coisas, eu estou reforçando isso dentro de mim, né? Mas não vamos esperar soluções mágicas, né? Simplesmente pelo fato de eu estar fazendo isso, né? Porque a gente está no mundo objetivado, a gente tomou a forma física, sabe? Para quê? Para que a gente aprenda a agir mesmo no plano objetivo, porque através da nossa ação no plano objetivo é que a gente tem experiência, é a experiência que a mônada precisa. A mônada ela não precisa de experiência espiritual, ela já é espiritual. Ela precisa de experiência humana. Né? Então, a gente não vai ficar dando salmo para a mônada, etc., né? Porque isso daí ela já tem, ela está careca já disso daí. Ela precisa, como que vocês colocam isso em prática? É disso que eu preciso aprender, né? Essa que é a experiência que ela precisa, né? Então, a gente precisa realmente ter essa ideia, né? Ter esse bom senso. Senão, a gente acaba virando uma viagem na maionese, assim, que volta a dizer, ela acaba prejudicando mais do que ajudando mais, entendeu? Entendo. Acaba mais desconectando a pessoa do que conectando ela verdadeiramente com uma fonte, né? Que foi a ideia original. A ideia primordial. É isso. Muito bem. Eu acho que, pelo menos, ficou muito claro, pelo menos para mim aqui, a gente atingiu o objetivo de chamar atenção para as pessoas saberem o que estão fazendo. Não simplesmente serem papagaios de repetição, né? Sem estar entendendo o que está fazendo. Você falou a questão da ajuda, está ajudando, você fala essas palavras que você vai ajudar. Se você não souber o que você está falando, você não vai ajudar coisa nenhuma. É melhor você ficar quieto e você vai estar ajudando muito mais. Então, tudo que você fizer, faça com consciência. Faça com consciência. Procure entender os salmos, são uma fonte incrível, serviram para o Davi, serviram para um monte de gente, são recitados até hoje, mas tenho certeza, pouca gente sabe por que está recitando. Então, essa busca que tem que fazer. René, mais uma vez, obrigado pela divisão da sua sapiência, da sua experiência. É muito legal a gente conversar, porque nós temos as nossas próprias experiências, a gente passa aqui, né? A gente fala aquilo que nós vivenciamos também. Exatamente. Então, isso que é legal. Não estamos lendo em livro e passando para frente coisa que a gente não viveu. Então, é isso. Então, baseado na nossa experiência, cria a sua. Fraterno abraço, René. Obrigado, querido. É isso aí. Tudo de bom. Até mais, tá? Tchau. É legal, né? É isso mesmo. Gosto quando a gente conversa esses temas, porque, primeiro, não são conversados em lugares assim visíveis, né? YouTube, essas coisas, tem outros assuntos, mas tudo bem, cada um tem as suas preferências. Então, quando a gente encontra assuntos que reverberam com o nosso ser, a gente se entusiasma. Espero que isso tenha contagiado você hoje, na sua busca, na nossa busca, né? Porque somos todos um, e de mãos dadas nós vamos alcançar alguma coisa. Sozinhos, nunca. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a semana que vem. Tchau.